No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método Loki e também algumas dicas de estudos. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje nós temos mais um episódio de Estude como um Gênio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método Loki e também algumas dicas de estudos. Eu tenho que adiantar logo pra vocês que o método Loki não é somente uma técnica de estudo, mas sim um método de memorização, ou seja, você pode usar ele aonde você quiser, seja na escola, no trabalho, onde você tiver que decorar alguma coisa, você pode usar esse método. E é um método muito antigo, ele existe desde a Grécia Antiga e nós podemos notar alguns personagens da história, da literatura e etc. que usaram esse método, por exemplo, o mais famoso deles, o Sherlock Holmes. O método Loki também é conhecido como o Palácio da Memória e a gente vai descobrir agora o porquê. Então, gente, esse método, como eu já falei pra vocês, existe desde a Grécia Antiga e ele é muito conhecido por ajudar as pessoas a memorizar coisas. A galera que é campeã em memorização, esse pessoal, todo mundo usa esse método. Ou seja, você não pode ser o único que vai ficar de fora, né? Consiste em você memorizar, você visualizar na sua cabeça um palácio. Pode ser um palácio, uma casa. Pode ser o que quer que seja, mas o importante é você visualizar com clareza, você tem que ter plena noção de que lugar é esse, você tem que saber conhecer ele nos mínimos detalhes para que esse método funcione direitinho. Agora que você já imaginou um local, que você consegue visualizar esse local com clareza, você vai imaginar objetos que tenham ligação com aquilo que você quer memorizar. Por exemplo, você precisa estudar para uma prova de história, então você vai imaginar, por exemplo, o seu quarto e naquele quarto, em cima da bancada, o seu livro de história. Então, toda vez que você pensar, nossa, o que é que eu tinha que fazer mesmo? E então você vai lembrar do seu quarto e vai lembrar do livro de história em cima da mesa. E aí você vai remeter diretamente à história, a estudar a história. É exatamente por causa disso que é importante que você conheça bem o local onde você está criando o seu palácio mental. Porque você precisa ver com tanta clareza que você vai ver os objetos dos quais você criou aquela correlação, sabe? Porque você tem que conhecer tão bem que você consiga visualizar os objetos que você criou a relação com aquilo que você precisa lembrar. Um outro jeito de usar esse método, você pode imaginar uma história. Por exemplo, em um dos vídeos que eu vi para pegar de base para poder criar esse conteúdo, o professor criava uma historinha para lembrar da lista de coisas que tinha que comprar para casa, algumas coisas que estavam faltando. E ele inventou uma história tão surreal que você conseguia visualizar, porque não era normal. Então você já imaginava e ficava tipo, que? E era mais difícil ainda esquecer, porque era muito estranho, não tinha como não lembrar. E, gente, pra vocês terem noção, eu me toquei que eu sempre usei esse método e eu nem sabia que isso era um método. E eu vou dizer agora pra vocês como. Quando eu tava no 7º ano, eu tinha aulas de espanhol na escola e tinha alguns verbinhos que eu, na verdade, não sei nem mais o que classe de verbos são esses, não sei mais nada. Mas eu lembro que tinha alguns verbos que eu tinha que decorar com clareza. E o que foi que aconteceu? No mesmo dia dessa prova de espanhol, também iria ter uma prova de história, onde a gente ia estudar os maias, os astecas e etc. Então o que foi que eu fiz? Para conseguir relacionar esses dois assuntos, eu criei uma história com minha melhor amiga Yasmin. Se ela ver esse vídeo, ela com certeza vai lembrar dessa história. A gente criou uma historinha para conseguir relacionar esses dois assuntos, conseguir memorizar todos eles. E a gente também criou uma musiquinha. Eu literalmente virei pra Yasmin e falei assim, Yasmin, imagina dois maias cantando um pro outro. A gente criou uma musiquinha e uma dancinha, tá bom? Pra gente conseguir decorar isso tudo. E, gente, pra vocês terem uma noção, quando eu fiz isso, eu tava no 7º ano. Ou seja, tem uns 7 anos que eu fiz isso, porque no 7º ano eu era adiantado, eu tinha 11 anos quando eu comecei. Então tem 7 anos que a gente fez essa musiquinha, essa dancinha, e tem 7 anos que eu lembro da musiquinha e da dancinha como se fosse ontem. Eu lembro que era bem assim, ó. Ponga, venga, vaia, diga, salga, alga. Ponga, venga, vaia, diga, salga, alga. Alguma coisa assim. E tinha outra que era assim, ó. Pone, desce, vem e anda. Salir, a ser, se, tener. Eram esses verbos. Eu não sei o que é que são esses verbos, eu não sei se tem alguma classe gramatical pra eles, eu não sei nada, eu só lembro dos verbos. Então, basicamente, quando eu tava lá no 7º ano, eu tinha 11 anos, eu já usava o palácio mental e eu não sabia. Porque eu criei uma historinha, eu criei um espaço, um ambiente, eu consigo visualizar e toda vez que eu preciso remeter a essa memória, eu consigo com muita clareza, porque essa ideia se consolidou na minha mente de um jeito tão fixo, sabe? Que eu consigo lembrar a qualquer momento da minha vida, eu acredito.
Outra situação que eu usei o palácio mental e deu muito certo, quando eu tava aprendendo francês. Eu imaginei uma casa, seria a minha casa dos sonhos, e pra vocês terem noção, eu queria tanto morar numa casa daquele jeito que eu desenhei a casa, então eu conseguiria ver a casa perfeitamente. E eu criei essa casa num lugar onde fala francês, então todos os móveis que eu coloquei dentro dessa casa, no meu palácio mental, todos esses móveis, tudo isso são em francês, então eu consegui decorar as coisas em francês também. Por isso que esse método funciona muito bem com idiomas. Aí eu lembrava o quê? Ah, c'est un étagère. Ou eu colocava uma bibliotequinha assim, c'est une bibliothèque. Aí eu colocava uma mesa, c'est une table. Aí eu botava um quadro, c'est un tableau. E aí eu fui criando minha casinha ideal desse jeito, eu fui memorizando desse jeito. Eu me imaginava andando pela casa, vendo os móveis, na minha cabeça eu já botei eles em francês, então ficou muito mais fácil. E pra gente não demorar demais nesse método, vamos fazer um resumo pra fechar ele bem direitinho pra gente poder ir pro próximo tópico desse vídeo. Primeira coisa, você vai imaginar um ambiente, um palácio mental pra você. Tem que ser um ambiente que você conheça muito bem, que você tenha plena capacidade de visualizar ele na sua cabeça. Você precisa lembrar dele e já lembrar de tudo que está dentro dele. Tem gente que fala que o ideal é não botar mais de 10 coisas em um só cômodo, porque se você botar muitas coisas, você vai encher o seu palácio mental de coisa inútil, muitas vezes, e você não vai conseguir lembrar das coisas que são úteis. Inclusive, em um livro do Sherlock Holmes que eu li uma vez, ele falava sobre isso, ele falava assim, um outro personagem virava pra ele e falava assim: você não sabia que a Terra girava em torno do Sol? Aí ele, não, mas agora que eu sei, eu vou fazer o possível pra conseguir esquecer disso. E aí o outro personagem falava, tipo assim, como assim? Por que você vai esquecer disso? Isso é uma coisa super importante. Aí ele falava assim, isso não é nada importante. Pra mim, pra o que eu faço, isso não é nada importante. Então é a mesma coisa de eu estar entulhando a minha casa com móveis que eu não vou precisar e que vão estar ocupando espaço. Nessa analogia que ele faz, é justamente isso. É como se as informações fossem móveis e ele está colocando dentro do palácio mental dele, só que ele não vai precisar daquelas informações naquilo que ele está fazendo para aquilo que ele faz. Então é como se estivesse ocupando espaço das coisas que realmente são necessárias. Agora que você já tem o seu palácio mental, que você já conseguiu botar no máximo 10 itens em cada lugar, você vai se imaginar andando por esse palácio mental, você vai imaginar passando pelos corredores, entrando nos cômodos, dando uma olhada em cada lugar. Por quê? Porque quando você for realmente precisar daquela informação, você vai ter que fazer o mesmo caminho. Você vai ter que se imaginar entrando no quarto, dando uma olhada. E tudo que tiver dentro do seu palácio mental tem que estar ligado a alguma coisa que você quer lembrar. Informação importante, a sua mente é como se fosse uma cidade, então é claro que você pode ter mais de um palácio mental, mas lembra, só foca naquilo que você precisa realmente lembrar para aquela oportunidade. E assim vai, comece a treinar esse método, comece a visualizar o seu palácio mental. Se você imagina o seu quarto, por exemplo, o seu palácio mental como sendo o seu quarto não tem nada, só um telefone com contato de alguém. Então você já vai remeter diretamente a eu tenho que ligar para tal pessoa. O que é que eu acredito? Eu acredito que esse método não é só para pessoas que tenham criatividade, porque tem muita gente que diz que acha que sim. É aquela história, se você não tiver criatividade para imaginar um local, você pode simplesmente pegar um local que você conhece e transformar no seu palácio mental. Então isso aí vai mais de força de vontade, prática, do que realmente criatividade. Agora vamos lá pro nosso segundo tópico desse vídeo, porque eu tô vendo que ele vai ficar gigante. Dicas importantes na hora de se estudar. Gente, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que é essencial, indispensável na hora de estudar. Cara, na hora que você for estudar, organize os seus horários, não precisa fazer tipo horário por horário. Se você não se encaixa nesse padrão, simplesmente faça uma to-do list com as coisas que você precisa estudar. Separe, tire assim uma horinha do seu dia para dizer quais são os assuntos que você precisa estudar, quando você vai estudar e como. Eu acho que até agora já foram publicados 2 vídeos com técnicas de estudo, que dá, eu acho que 3 técnicas de estudo e um extra, não é isso? Se até agora você não conseguiu se encaixar em nenhuma dessas técnicas de estudo, pode ser porque a sua técnica de estudo não é uma só, e sim uma mistura delas. Então faz assim, tenta usar uma, se você não conseguir, tenta adaptar ela. E vai se virando para conseguir achar seu próprio método de estudo. Nos próximos vídeos vão sim existir mais técnicas de estudo, mas por cima eu já vou te dando essa dica. Vai tentando misturar algumas técnicas para ver se fica melhor, tá bom?
E a última dica desse vídeo, que eu vou tentar acelerar aqui, porque eu já tô vendo que esse vídeo vai ficar gigante, é o método SQ4R. Eu não sei se tem um nome apropriado pra isso, mas é isso que eu achei na internet. Valeu, Dani! Esse é um outro método que também serve para reter conteúdo, para decorar e para realmente lembrar daquelas coisas que você precisa lembrar. Por que esse método tem esse nome complicado e por que não é simplesmente decorar? Gente, decorar é uma coisa assim, é um ato muito falho, sabe? Você decora agora, mas daqui a pouquinho você já esquece, sem falar que tem aquele risco de na hora dar aquele branco e você não lembrar das informações que você tinha que lembrar. Por isso que eu sempre falo, não simplesmente decore, sabe? Use ou palácio mental ou esse método aqui que tem esse nome gigante. Esse método consiste em explorar, perguntar, ler, recitar, relacionar e revisar. Parece muita coisa, mas vamos com calma. Primeiro ponto, explorar. Gente, é basicamente você abrir o livro, folhear e ver por cima o que é que daquilo ali tá se tratando, entendeu? Você vai dar aquela olhadinha por cima, vai dar uma olhada nos títulos, nos temas e vai ver assim bem por alto mesmo, sabe? Você vai só explorar o assunto. Daquela olhadinha por cima, você não vai se aprofundar em nada ainda. Aí, a partir do momento que você tá dando uma olhada, que você tá só passando assim o olho por cima, vão surgir algumas dúvidas na sua mente. Então, você vai começar a se perguntar do que aquilo se trata e, tipo, tirar algumas dúvidas, sabe? Você vai começar a formular essas questões. Agora, o nosso terceiro tópico, você vai realmente ler aquelas informações. Você vai ler parágrafo por parágrafo de modo ativo, você vai ler, tentar entender aquilo de modo ativo, sempre falando em voz alta. Falar em voz alta é uma dica que ajuda bastante. Vai rabiscando, vai puxando setinha, vai circulando. Leia de modo ativo, não seja só aquela pessoa que lê 20 páginas e não sabe nem o que é que leu. E o quarto passo é, a partir dessa leitura que você acabou de fazer, você vai tirar aquelas dúvidas que você fez no segundo passo, aquelas quando você só passou o olho por cima, você criou. Agora é hora de você acabar com essas dúvidas e se responda e tire essas suas dúvidas em voz alta, porque isso fixa na sua cabeça. O próximo ponto desse método é, você não vai só responder as suas perguntas em voz alta, como também você vai escrever aquelas respostas, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser criar aquele mapinha de estudos, se você quiser escrever com caneta colorida, você que escolhe, faz do seu jeito, o jeito que vai fixar melhor na sua cabeça, aquele jeito que você consiga bater o olho e distinguir as informações sem nem ler elas. E agora o último ponto, você vai revisar tudo que você fez. Você vai revisar aqueles pontos que você só passou o olho em cima bem rapidão. Você vai revisar aqueles parágrafos que você realmente leu, que você realmente escreveu, sabe? Aqueles que você rabiscou e etc. Você também vai revisar as perguntas e as respostas que você se fez e você respondeu. Com esse método, você não vai só simplesmente sentar na cadeira, ler um capítulo, ler um texto inteiro e simplesmente ficou por isso. Ai de você se não tiver lembrada. Isso vai ser realmente um estudo muito ativo. Você vai estar naquilo, entendeu? Você vai estar se perguntando e se respondendo. Você vai não só chegar com as dúvidas, como você também vai chegar com suas respostas. É um método de estudo bem ativo que te faz ficar muito perto daquele conteúdo e isso facilita muito na hora de lembrar, na hora de fazer uma prova. Por quê? Porque você não só estudou, você não só leu, quanto você se respondeu, você tirou as suas próprias dúvidas, você leu em voz alta, você rabiscou, você tem muito contato com aquele conteúdo e aquilo vai ficar bem fixado na sua mente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz ele com todo carinho e com todo o amor do mundo pra vocês, todo entusiasmo do mundo pra vocês. Eu realmente espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Se você acabou de descobrir esse vídeo, não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, faz o seguinte, vê o vídeo que eu tô colocando aqui na sugestão, que é o primeiro vídeo dessa série. É uma série de vídeos, Estude como um Gênio. Esse daqui é o terceiro vídeo dessa série, onde eu estou basicamente te ensinando como estudar. Porque muitas vezes o problema não é o que você está estudando, e sim o jeito que você está estudando. Então, essa é a proposta dessa série de vídeos. Eu espero que vocês realmente possam me ajudar divulgando esse vídeo, porque como vocês sabem, eu até saí do meu estágio para me dedicar a esse canal, então vou precisar da ajuda de vocês na hora de compartilhar o vídeo,
Por favor, curte, comenta e compartilha. Comenta o que você achou do vídeo, se foi útil, se não foi útil. Se você assistiu até aqui, comenta este emoji, tá bom, gente? É o meu chocalho de notificação. Ativa o chocalho de notificação também, que eu vou ficar super feliz em saber que o YouTube vai estar entregando o meu conteúdo pra você, porque esse YouTube agora tá com essa palhaçada de não tá entregando meus vídeos pros meus inscritos. Então garante que você vai receber o próximo vídeo dessa série, tá bom? Para todos aqueles meus inscritos fiéis, nós temos o nosso grupo do Telegram, é só entrar lá que eu tô lá direto, cara. Eu passo o dia todinho falando com vocês, enchendo o saco de vocês, ando tirando dúvida. Eu não tô respondendo tanto os directs do Instagram, porque é muita coisa pra mim. Mas se você entrar em contato comigo pelo grupo do Telegram, eu te respondo, tá bom? Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Um cheiro e até o próximo!